Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. A nossa vida, ela é composta, entre outras coisas, por inúmeras decisões que nós tomamos todos os dias. Algumas dessas decisões são simples, são rápidas, quase que imediatas. Fazemos aquilo que fazemos como se estivéssemos no modo automático, porque estamos condicionados a tomar tais decisões cotidianamente. Outras decisões, é verdade, são mais complexas, porque envolvem questões mais profundas. Outras decisões são abrangentes. Algumas decisões são imediatas. Outras podem ser tomadas um pouco mais adiante na nossa vida. Agora, algumas decisões são inadiáveis. E é sobre esse tipo de decisão que eu quero conversar com você no nosso devocional de hoje. Vamos pensar sobre isso? Bom, como eu disse, existem algumas decisões na nossa vida que são inadiáveis. Decisões inadiáveis e intransferíveis, ou seja, não é possível terceirizar a nossa responsabilidade de tomá-las. E eu quero citar um exemplo de decisões como essa, tendo como base a decisão de um homem do passado, que está descrita no livro de Josué, que inclusive foi tomada pelo próprio Josué. O texto diz assim: agora, pois... Eu preciso dizer, esse agora, pois, apresenta um apelo de Josué frente àquilo que Deus disse ao povo por meio de Josué. No começo do capítulo 24, Josué reúne o povo e diante de todo o povo, as suas autoridades, juízes, todo o povo estava diante de Josué. E Deus então envia uma mensagem por meio de Josué. E Deus vai relembrar o povo a respeito do seu cuidado desde Tera, desde Abraão, como Deus foi ao longo das gerações cuidando, mantendo e sustentando o seu povo, a família dos patriarcas, a sua descendência, como prova de que Deus é fiel, fiel para cumprir as suas promessas. E então, depois de relembrar o povo acerca do cuidado de Deus, Josué faz o seguinte apelo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam para além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito interessante que essa decisão de Josué é, na verdade, um apelo de Josué frente à necessidade que o povo tinha de tomar uma decisão inadiável e intransferível. Ele começa falando a respeito de que no passado o povo de Deus serviu, a família de Abraão serviu a outros deuses, além do Eufrates, ou seja, antes da terra prometida. Mas Deus intervém na história de Abraão e chama Abraão para um relacionamento monoteísta, onde a partir de então Abraão e a sua descendência deveria servir, cultuar apenas o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Então Josué vai agora fazer um apelo ao povo. A essa altura da história, o povo já havia saído do Egito, peregrinado no deserto, Moisés já havia morrido e Josué já estava caminhando para o final de sua vida. Josué está chamando o povo para olharem para a sua história, a fim de que pudessem tomar uma posição acerca do seu presente, pensando em quem era Deus. Então Josué diz ao povo: é importante, é necessário que vocês tomem hoje
uma decisão. Mas Josué faz o apelo: vocês devem temer ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deus se mostrou ao longo da história um Deus bondoso, misericordioso e amoroso. Mas veja, Deus não dá a sua glória a ninguém. Portanto, a idolatria do povo, a desconfiança do povo para com Deus era algo terrível. Então Josué faz esse apelo ao povo: vocês precisam decidir, sirvam ao Senhor com integridade, sirvam ao Senhor com fidelidade, lancem fora os deuses que serviram, que os seus pais serviram para além do Eufrates. A ideia aqui é que o povo deveria purificar a sua adoração. Deus não está interessado em corações divididos. Deus não quer apenas determinados momentos da nossa vida. Deus não está interessado em determinadas etapas da nossa vida. Deus está interessado na nossa vida. E é importante que nós o sirvamos com integridade, com fidelidade de todo o nosso coração. A idolatria é muito mais sorrateira do que nós imaginamos. Nesse contexto era muito comum o povo guardar pequenos deuses, pequenos ídolos dentro dos seus lares, eram comumente chamados de ídolos dos lares. Josué faz um apelo ao povo: abandonem essas coisas, sirvam ao Senhor. E pode ser que nós não tenhamos, e eu espero que não tenhamos, determinados ídolos como esses, visíveis. Mas é importante que nós investiguemos o nosso coração, porque a idolatria bate à nossa porta todas as vezes que o Senhor da nossa vida não é o Deus das Escrituras. Nós cometemos o mesmo pecado de idolatria quando nós servimos a nós mesmos e não ao Senhor. Quando nós buscamos em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Quando valorizamos mais a nossa satisfação pessoal em detrimento de servirmos a Deus com integridade e com fidelidade. Então Josué diz ao povo: tomem essa decisão. E é muito interessante que, enquanto o povo refletia, nós temos aqui o exemplo de um verdadeiro líder. Bom, Josué diz, como quem diz, estou parafraseando: enquanto vocês pensam na vida de vocês, eu me adianto para dizer a vocês qual será a minha decisão. Melhor dizendo, vou conjugar o verbo no presente: qual é a minha decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que Josué está fazendo um apelo para o povo, de maneira coletiva. Mas essa decisão coletiva do povo servir a Deus, ela passava necessariamente por decisões individuais do coração de cada uma daquelas pessoas. Assim como a decisão de servirmos a Deus é minha e é sua, é de todos nós. Uma decisão que é urgente, necessária, intransferível. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de dizer ao mundo, às pessoas que estão à nossa volta, quem de fato governa a nossa vida. E veja, decisões trazem consigo consequências inerentes à própria decisão. Quando decidimos nos afastar de Deus, os resultados são as consequências do pecado. E tantos homens de Deus que foram descritos na Bíblia colheram consequências amargas de más decisões que tomaram ao longo de sua vida. Mas é verdade também que boas decisões, biblicamente orientadas, elas trazem resultados benéficos não apenas para o próprio indivíduo, não apenas para nós mesmos, mas também para as pessoas à nossa volta. E algumas decisões são tão extraordinárias que alcançam gerações. O livro de Josué termina dizendo assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevivem por meio do tempo,
depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. O povo atende o apelo de Josué para servirem ao Senhor. E movidos por aquela decisão, ou inspirados pela decisão de Josué, nesse momento, o povo serviu ao Senhor. Josué chama o povo para uma decisão individual, e o livro de Josué termina com o relato de uma decisão comunitária. Serviu, pois, Israel, o povo de Deus, ao Senhor todos os dias de Josué. O que isso tem a ver conosco? Talvez é o que você possa se perguntar. E como sempre, a minha resposta é tudo. Porque a palavra de Deus tem tudo a ver conosco. Mas esse texto em especial tem tudo a ver conosco, porque nós também somos convidados por Deus a tomarmos uma decisão que, como eu disse, ela é inadiável e ela é necessária. A decisão de servirmos somente a Ele. Você já parou para pensar quem de fato governa o seu coração? Eu sei que para muitos que pertencem a uma comunidade de fé, a uma igreja verdadeiramente cristã, a resposta imediata, quase que automática é: o Senhor é quem eu sirvo. Mas veja, nessa manhã eu quero convidar você a ir além do compromisso verbal. Investigue o seu coração, as motivações do seu coração. Investigue o seu relacionamento com Deus. Veja, investigue o tempo que você dedica para a obra de Deus. Investigue o quanto você contribui em todas as áreas da vida. Isso inclui financeiramente, o seu tempo, os seus dons, talentos, o quanto você contribui para o avanço da obra de Deus. E então, só a partir dessa reflexão, responda, não para mim, para você mesmo. Considerando todas estas coisas, quem de fato governa a sua vida? Quem de fato é Senhor da sua vida? Quem de fato controla as motivações do seu coração? A Bíblia diz, onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Eu não sei qual foi a sua resposta sincera para este apelo, mas eu sei que eu preciso tomar de novo, mais uma vez, todos os dias, a decisão de Josué, de decidir servir ao Senhor com a minha família. E se você também deseja isso, eu quero convidar você para que oremos juntos, para que a nossa decisão seja como a decisão de Josué e do povo de Israel nesse contexto. Nós serviremos ao Senhor. Vamos orar? Deus querido, em Tuas mãos nós colocamos a nossa vida e a nossa família, pedindo a Deus que o Senhor nos guarde, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, perdoe o nosso pecado, que o Senhor, ó Deus, perdoe-nos todas as vezes que amamos mais as coisas desse mundo, que amamos mais, ó Deus, o nosso próprio conforto, que amamos mais os nossos propósitos individuais, pessoais e passageiros do que as coisas do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes nós desperdiçamos a nossa vida, gastando tempo precioso com coisas tão passageiras, efêmeras. Perdoe-nos, Deus, por dedicarmos uma pequena parte da nossa vida ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça despertar no nosso coração o desejo sincero de servir em primeiro lugar o Senhor, e a partir deste serviço que possamos encontrar deleite, satisfação para a nossa vida em todas as áreas dela, com aquilo que nós fazemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, cuide da minha e da vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha hoje e sempre um ótimo café com Bíblia. Tchau.